Quando Gabriel Fernandes nasceu, em fevereiro de 2005, ninguém imaginava que ele viveria apenas 8 anos. Mas menos ainda imaginavam como ele morreria. E o quanto a sua dor foi ignorada por quem deveria protegê-lo. Gabriel era um menino tímido, de olhos grandes e doces, que sorria mesmo quando não havia razão para sorrir. Nos primeiros anos de vida, foi criado pelos tios e avós. A mãe biológica, Per Fernandes, havia declarado que não queria o bebê logo após o nascimento. "Eu não o amo, quero dá-lo para adoção", ela teria dito à enfermeira. E assim, por quase 7 anos, Gabriel viveu longe dela. Teve amor, teve atenção, frequentava a escola. Era uma criança comum. Até que um dia, do nada, Per decidiu querer o filho de volta. Ninguém entendeu muito bem o porquê, mas a justiça permitiu. Gabriel foi retirado da casa dos avós e entregue à mãe e ao novo namorado dela, Isauro Aguirre, um segurança grandalhão de fala mansa e comportamento aparentemente tranquilo. Só que o que parecia uma nova chance de convivência familiar se transformou em um pesadelo lento, cruel e invisível. A casa de Per, no subúrbio de Palmdale, Califórnia, não tinha espaço para amor. O que existia ali era o contrário disso: ódio, negligência e uma rotina de tortura cuidadosamente construída. Gabriel foi morar com a mãe e Isauro em 2012. Logo nos primeiros dias, os vizinhos começaram a notar algo estranho. O menino quase nunca saía de casa. Quando saía, estava com hematomas, arranhões, roxo nos olhos. A escola relatou que ele pedia comida aos colegas, dizendo que não comia em casa. Uma professora percebeu que ele chegava com o cabelo cortado irregularmente, feridas no couro cabeludo e vestindo roupas muito pequenas. Mas nada do que se via por fora chegava perto do que acontecia por dentro. Isauro e Per espantaram Gabriel com cinto, bastão e até uma caixa de ferramentas. Certa vez o obrigaram a comer areia de gato usada. Outra, o trancaram dentro de um armário com cadeado por horas. Nu, sem luz, sem água. O menino dormia em cima de uma toalha. Era chamado de gay e nojo da família pela própria mãe. Apanhava por brincar com bonecas, por sorrir, por existir. E mesmo assim, ia para a escola. Tentava sorrir. Escrevia cartas dizendo que amava a mãe. Uma vez Gabriel escreveu: "Querida mãe, eu te amo, mesmo que você não me ame." Esse bilhete foi encontrado depois, muito depois. A professora de Gabriel, Jennifer Garcia, fez o que pôde. Relatou os ferimentos às autoridades várias vezes, mas os assistentes sociais não foram até a casa. Ou quando foram, não entraram. Um menino de 8 anos que gritava em silêncio e ninguém ouvia, ninguém parava. Era 22 de maio de 2013. Per Fernandes ligou para o 911 com a voz fria, quase robótica. Disse que o filho não estava respirando. Quando os paramédicos chegaram ao apartamento, encontraram Gabriel nu, inconsciente, coberto de hematomas e queimaduras. Seus ossos estavam quebrados, dentes arrancados, costelas fraturadas. Havia chumbinhos de espingarda de ar comprimido dentro do crânio, da garganta e da pelve. Ele respirava com dificuldade. Seus olhos não respondiam mais à luz. A cena chocou até os socorristas mais experientes. Parecia que ele tinha sido usado como saco de pancadas por semanas, disse um dos enfermeiros. Não era possível que ninguém tivesse visto isso antes. Gabriel foi levado às pressas ao hospital. Lá, médicos constataram hemorragia cerebral, costelas queimadas, queimaduras de cigarro e lesões internas. O menino de 8 anos lutou por 2 dias em coma, 2 noites inteiras em silêncio, até que no dia 24 de maio, os aparelhos foram desligados. Gabriel descansou.
Mas a comoção pública e a raiva estavam apenas começando. Quando a morte de Gabriel foi confirmada, o hospital acionou imediatamente a polícia. O estado do corpo era inquestionável, aquilo não era acidente, era tortura sistemática. Per Fernandes e Isaura Aguirre foram presos no mesmo dia. Per, a mãe, alegou que não sabia o que acontecia. Isauro, o padrasto, disse que o menino mentia muito e que precisava de disciplina. Mas o que a investigação revelou ia além da compreensão humana. Gabriel era amarrado e amordaçado por horas. Dormia dentro de um armário pequeno com cadeado. Era obrigado a usar roupas femininas em públicos para ser humilhado. Apanhava com cintos, cabos e mãos fechadas, muitas vezes na frente da mãe. Além disso, os assistentes sociais já haviam recebido 8 denúncias formais, todas arquivadas. Ninguém removeu Gabriel da casa. Não foi sua mãe, não foi só o padrasto, foi um sistema inteiro que falhou com ele, disse um dos investigadores. A promotoria decidiu pedir pena de morte para Isaura Aguirre. Já Per Fernandes aceitou um acordo, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas o caso abalou profundamente a Califórnia. Jornais, redes sociais, protestos em frente ao tribunal. Um menino morreu e ninguém, absolutamente ninguém, fez nada para impedi-lo. O tribunal estava lotado. Jornalistas, ativistas, famílias inteiras com cartazes onde se lia Justiça por Gabriel, nunca mais. Era o ano de 2017, 4 anos após a morte do menino. O julgamento de Isauro finalmente começava. A promotora da acusação, John Hatami, que também foi uma criança abusada, não mediu palavras. Ele não morreu por acaso. Gabriel foi assassinado com ódio. Ele foi torturado porque Isauro o achava gay. E a mãe deixou, participou, alimentou esse ódio. A promotoria apresentou fotos, laudos médicos, o vídeo do interrogatório de Isauro, frio, impassível. Testemunhas choravam ao contar o que viram, ou o que deixaram de fazer. A professora Jennifer Garcia, que havia denunciado os abusos, depôs com lágrimas. Eu tentei, juro por Deus que tentei, mas ninguém ouviu. O júri assistiu a cada detalhe, o que Gabriel escreveu nos bilhetes, as escoriações antigas no corpo, o padrão repetitivo de agressões. Pela primeira vez em décadas, a Califórnia voltou a pedir a pena de morte. Em novembro de 2017, Isaura Aguirre foi considerado culpado por assassinato em primeiro grau, com circunstâncias especiais de tortura. Foi condenado à pena de morte. Per Fernandes, a mãe, pegou prisão perpétua, sem direito a condicional, mas isso não trouxe Gabriel de volta. E não apagou a pergunta mais cruel: quantos Gabriéis ainda vivem entre nós, invisíveis, ignorados, à espera de ajuda? Depois da condenação de Isauro e Per, as cicatrizes do caso ainda estavam abertas. Não eram apenas as marcas no corpo de Gabriel, eram as marcas no sistema, na sociedade, em cada pessoa que ouviu essa história e se perguntou: como deixaram isso acontecer? O estado da Califórnia abriu investigações internas. 4 assistentes sociais foram indiciados, acusados de falsificar relatórios e ignorar sinais evidentes de abuso. Mas em 2020, todas as acusações contra eles foram retiradas. O sistema falhou, mas ninguém além dos pais pagou por isso. A comoção levou à criação de novos protocolos nas escolas, nos serviços de proteção à criança e no setor judicial. Mas a dor de Gabriel ainda ecoava. Ele tinha 8 anos, gostava de brincar com papel, desenhar corações e escrever cartinhas. Sonhava ser policial. Queria proteger os outros e, no fim, ninguém o protegeu. O caso inspirou livros, reportagens, protestos e o documentário da Netflix, que ampliou ainda mais a revolta pública, mas também acendeu uma faísca. Hoje, milhares de pessoas lembram dele como um símbolo, uma ferida que virou alerta. Gabriel Fernandes,
não morreu em silêncio, ele gritou, e hoje o mundo inteiro escuta esse grito. Se essa história te tocou, não ignore, compartilhe, fale sobre isso. Preste atenção nas crianças ao seu redor, porque para mudar o sistema, a gente precisa sentir, precisamos lembrar, e o nome dele era Gabriel.